Estava a passar a ferro quando ouvi a mala bater no chão do quarto de cima. O som ecoou pela nossa casa como um tiro. Aos 67 anos, eu tinha aprendido a confiar nos meus instintos sobre problemas. O mesmo radar que me ajudava a detectar alunos a copiar e a identificar crianças que precisavam de ajuda extra agora, gritava avisos que eu não queria ouvir. Encontrei o meu filho Tiago a enfiar roupas na mala preta com a eficiência desesperada de alguém a fugir de um incêndio. E quando ele me disse: "Mãe, o Martim fica melhor com a senhora mesmo", eu soube que a nossa vida tinha acabado de virar um inferno. O ferro de engomar ainda estava ligado lá embaixo, a fazer aquele assobio irritante que sempre me lembrava dos primeiros dias depois que a Linda morreu no parto do Martim. 13 anos passaram-se desde aquela noite terrível no hospital de Santa Cruz. 13 anos de eu a criar o meu neto como se fosse o meu próprio filho, enquanto Tiago tentava juntar os cacos da vida dele. Nunca imaginei que os cacos que ele estava a juntar incluíam planos para me abandonar como um cão velho na estrada. Antes de continuar esta história que mudou para sempre a nossa família, digam-me nos comentários de que cidade estão a acompanhar isto e se já passaram por alguma situação de traição familiar. Porque o que aconteceu aqui em Coimbra vai mexer com qualquer pessoa que acredita que família é sagrada. "Tiago, que história é essa?", perguntei segurando a moldura da porta para não cair. O meu filho não conseguia olhar-me nos olhos. Aos 35 anos, ele tinha desenvolvido essa mania de desviar o olhar quando estava a mentir, igual fazia quando tinha 8 anos, e eu o apanhava a comer doces antes do almoço. "Mãe, eu preciso de ir embora. É melhor assim." Ele dobrou uma camisa azul que eu mesma tinha passado na semana anterior, colocando-a na mala com o cuidado de alguém que nunca mais ia voltar. "Ir embora, para onde ir, o Martim? E o teu trabalho na assistência técnica?" A minha voz estava a sair mais aguda que o normal, aquele tom desesperado que eu odiava em mim mesma, mas que escapava sempre que o medo tomava conta. Foi quando ele finalmente me olhou e eu vi algo que nunca tinha visto nos olhos do meu filho. Crueldade calculada. "Mãe, o Martim sempre gostou mais da senhora mesmo. Vai ficar melhor aqui. E sobre o trabalho, bem vou fazer uns freelances por aí." Freelances. Essa palavra saiu da boca dele como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas eu conhecia o Tiago desde o dia em que ele nasceu nesta mesma casa num domingo chuvoso de setembro. Conhecia cada mentira que ele já tinha contado, cada esquema que já tinha engendrado, cada desculpa que já tinha inventado. E essa conversa de freelances tinha cheiro de mentira podre. "Que freelances, Tiago, tu trabalhas a consertar computadores aqui na cidade há anos. Conheces toda a gente te conhece. Que trabalho novo é esse que apareceu do nada?" Ele fechou a mala com um fecho violento que ecoou pelo quarto. "Mãe, a senhora não entenderia. É coisa da internet e trabalho remoto. Vou para o Algarve, onde a vida é mais barata." Algarve sozinho a deixar o filho de 13 anos comigo. Uma velha viúva que sobrevivia com uma reforma de professora e uns trocos que guardava na poupança há décadas. O Martim estava na escola naquele momento no 8º ano, sem fazer ideia de que quando chegasse a casa, ia descobrir que o pai tinha evaporado da vida dele como água no sol do verão. E a Vanessa perguntei porque precisava de entender qual era o papel da namorada nova nesta história toda. O Tiago tinha começado a namorar a Vanessa Torres há uns 6 meses, uma mulher de 30 e poucos anos que trabalhava como consultora financeira e sempre chegava aqui a casa com roupas caras demais para quem prestava serviço a reformados como eu. O rosto do Tiago mudou quando eu mencionei o nome dela. Um sorriso rápido, quase involuntário, passou pelos lábios dele antes de ser substituído por uma expressão neutra estudada. "A Vanessa não tem nada a ver com isto, mãe. Mentira." Eu podia sentir o cheiro da mentira a emanar dele como perfume barato. 40 anos a dar aulas a adolescentes ensinaram-me que quando alguém muda de assunto ou nega algo de que nem o acusaste, é porque tem culpas no cartório. "Tiago, senta-te aqui comigo." Fiz um gesto para a cama dele, a mesma cama onde eu lhe li histórias quando era criança, onde cuidei dele. Quando teve papeira aos 12 anos, onde conversamos sobre sexo e responsabilidade quando ele fez 15.
Vamos conversar direito. Não pode ser tão simples assim. Não pode simplesmente pegar nas malas e ir embora deixando teu filho. Ele sentou-se mais na beira da cama como se quisesse estar pronto para correr a qualquer momento. Mãe, a senhora não entende. As coisas estão complicadas para mim. Preciso de um recomeço. Complicadas como financeiramente, Tiago. Se estás com problemas de dinheiro, a gente conversa, a gente acha um jeito. Tenho umas economias guardadas, posso ajudar. Foi quando ele riu. Uma risada curta amarga que me gelou o sangue. A senhora tem economias, mãe? Que economias há? Pergunta dele apanhou-me de surpresa. Que pergunta estranha. Claro que eu tinha economias, 30 anos de magistério, mais 15 anos de reforma, sempre a guardar um pouco todo mês. Tinha o dinheiro da venda da quinta que herdei do meu pai. Tinha o seguro de vida do meu marido, o João, quando ele morreu de infarte há 10 anos. Tinha o fundo que eu vinha a formar para a faculdade do Martim. Não era uma fortuna, mas dava para viver com dignidade e ainda ajudar quando necessário. Tiago, tu sabes que eu tenho as minhas economias. Tenho a conta poupança na Caixa Geral de Depósitos. Tenho o depósito a prazo que fiz com aquele dinheiro do seguro do teu pai. Tenho os investimentos que a Vanessa me ajudou a fazer nos últimos meses. A frase morreu na minha garganta. Os investimentos que a Vanessa me ajudou a fazer. A consultora financeira que apareceu na nossa vida há 6 meses e que com jeitinho e lábia me tinha convencido a migrar parte das minhas aplicações para produtos mais rentáveis. Produtos que ela explicava com termos complicados, papéis que eu assinava confiando na perícia dela, transferências que ela dizia serem temporárias para otimizar os rendimentos. Mãe, o Tiago levantou-se da cama e foi até a janela dando-me as costas. A senhora devia verificar essas economias. O meu estômago caiu. Literalmente senti como se alguém me tivesse chutado a barriga por dentro. Como assim verificar? Vá ao banco, mãe. Veja quanto tem na sua conta. As pernas tremeram quando me levantei da cama. Não pela idade, não pela artrose que às vezes incomodava o meu joelho esquerdo, mas pelo terror gelado que estava a começar a tomar conta de cada célula do meu corpo. Tiago, explica-me direito o que estás a querer dizer. Ele virou-se de costas para mim, olhando pela janela para a rua onde crescemos, onde o Martim aprendeu a andar de bicicleta, onde a nossa família tinha construído tantas memórias boas. Mãe, eu envolvi-me numa situação complicada. Precisava de dinheiro, muito dinheiro. E a Vanessa, ela conhece maneiras de resolver estas coisas. Que dinheiro, Tiago. Que situação complicada. O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Podia ouvir o tic-tac do relógio de parede lá de baixo, o barulho dos carros a passar na rua, até mesmo a respiração irregular do meu filho. Quando ele finalmente falou, a voz saiu baixa, quase um sussurro. O seu dinheiro, mãe. Usei o seu dinheiro. O mundo girou, literalmente girou. Precisei de me apoiar na cômoda para não cair. Usado como usado. Para quê? Para pagar umas dívidas, para resolver uns problemas, para poder começar esta vida nova com a Vanessa. Cada palavra era como um soco no estômago. O meu filho, o menino que eu criei com todo o amor do mundo, o homem que deveria proteger a família, estava a dizer-me que tinha roubado as minhas economias para fugir com a namorada. Quanto, Tiago, quanto usaste? Ele não respondeu. Não precisava. A expressão de culpa misturada com determinação no rosto dele disse-me tudo. Não tinha sido um pouco, não tinha sido uma quantia pequena que ele pretendia devolver. Tinha sido tudo. E o dinheiro do Martim, o fundo da faculdade dele. O silêncio de novo, depois quase inaudível. Também senti as pernas a fraquejarem de vez. 180 mil euros. 180 mil euros que eu tinha juntado durante 13 anos para garantir que o meu neto tivesse acesso ao ensino superior, que pudesse estudar medicina, como sempre sonhou, que tivesse as oportunidades que a vida negou ao seu pai. Tudo isso tinha simplesmente evaporado. Meu Deus, Tiago. Meu Deus do céu. Como pudeste fazer isto? Finalmente ele virou-se para me encarar e o que vi no rosto dele assombra-me até hoje. Não era arrependimento, não era vergonha, era alívio. O alívio de alguém que finalmente tinha tirado um peso das costas, contando a verdade, não importando quem fosse esmagado no processo.
Mãe, eu não tive escolha. As coisas ficaram complicadas. Apareceram oportunidades. A Vanessa mostrou caminhos que eu nem sabia que existiam. E agora temos a chance de recomeçar. De fazer a vida direito. Fazer a vida direito roubando da própria mãe, roubando o futuro do próprio filho. Não é roubo, mãe. É um empréstimo. Quando a gente se estabelecer lá no Algarve, quando os negócios descolarem, eu devolvo tudo, empréstimo. Ele chamou aquilo de empréstimo como se eu tivesse concordado, como se eu tivesse assinado algum papel, como se eu soubesse que estava a financiar a fuga do meu próprio filho. Que negócios, Tiago? Que negócios vocês vão fazer no Algarve que vão render tanto dinheiro assim? A Vanessa tem contatos, ela conhece investidores, tem projetos na área dela, consultorias para câmaras municipais, essas coisas. Você não entenderia, mãe. Não entenderia. Como se eu fosse burra, como se 67 anos de vida, 40 anos a lidar com adolescentes manipuladores, 15 anos a criar o neto dele, não me tivessem ensinado a farejar esquemas furados a quilômetros de distância. E o Martim? O que eu vou dizer ao Martim quando ele chegar da escola? O Tiago pegou na mala da cama e colocou-a no chão com uma firmeza que deixava claro que a conversa tinha acabado. Diz que o pai dele teve que viajar em trabalho, diz que vai ficar um tempo fora. Não precisa de complicar as coisas. Não precisa de complicar as coisas. O meu filho estava a destruir a nossa família, a abandonar o próprio filho, a deixar-me sem um cêntimo aos 67 anos. E eu não precisava de complicar as coisas. Tiago, não podes fazer isto. Não pode simplesmente ir embora e deixar-me aqui com o Martim sem dinheiro, sem explicação, sem nada. Mãe, a senhora sempre se desenrascou, sempre foi forte. Vai dar um jeito. Sempre me desenrasquei, sempre fui forte. Como se força fosse algo infinito, como se uma pessoa pudesse ser forte para sempre em todas as situações, independentemente da idade ou das circunstâncias. Como se eu não fosse uma senhora de 67 anos que tinha acabado de descobrir que estava na miséria por culpa do próprio filho. E se eu for a polícia? E se eu vos denunciar aos dois? O Tiago parou na porta do quarto e olhou-me com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Desprezo. Vai denunciar o que, mãe? A senhora assinou todos os papéis, autorizou todas as transferências. Tem a assinatura da senhora em tudo. A Vanessa cuidou disso direitinho. Assinatura, papéis. A consultora financeira, em quem eu tinha confiado que vinha aqui à casa com a sua pasta de couro e os seus sorrisos profissionais, tinha me feito assinar papéis que eu não compreendia, completamente confiando na palavra dela de que eram investimentos seguros e rentáveis. Papéis que agora descobria terem sido a minha própria sentença de pobreza. Vocês planearam isto desde o começo. Vocês, os dois, planearam desde o começo. O Tiago não negou, não confirmou, simplesmente saiu do quarto a carregar a mala, deixando-me ali parada como uma estátua de sal a tentar processar a magnitude da traição que acabara de descobrir. Ouvi os seus passos a descer a escada de madeira que rangia no 3º degrau desde que ele era criança. Ouvi a porta da frente a abrir-se. Ouvi o motor do carro a ligar o mesmo Corsa branco que eu tinha ajudado a financiar 2 anos atrás, quando ele disse que precisava de um carro confiável para trabalhar. E então ouvi o silêncio mais profundo e aterrador da minha vida. O silêncio de uma casa onde uma família tinha acabado de ser destroçada, onde uma avó tinha descoberto que estava sozinha no mundo com um neto de 13 anos e 0 no banco. Desci as escadas devagar, apoiando-me no corrimão que o meu marido tinha instalado há décadas. O ferro de engomar ainda estava ligado, ainda fazia aquele assobio irritante. Desliguei-o automaticamente, uma ação mecânica que não exigia pensamento, porque a minha mente estava ocupada demais a tentar entender como tinha chegado até ali. Fui até a cozinha e peguei na minha mala. Dentro dela, a carteira com documentos, cartões e os 50 euros que sempre carregava para emergências. 50 euros. Aos 67 anos de idade, depois de uma vida inteira de trabalho e economia, eu tinha 50 euros no mundo. Sentei-me à mesa da cozinha, onde tinha servido milhares de refeições para minha família, onde tinha ajudado o Martim com os trabalhos de casa, todas as noites onde o Tiago e eu tomávamos o pequeno almoço juntos todas as manhãs,
antes de ele ir trabalhar, a mesma mesa onde aparentemente eu tinha assinado a minha própria ruína financeira enquanto acreditava estar a ser uma avó responsável e prevenida. Foi quando ouvi a chave na fechadura. O Martim a chegar da escola como chegava todos os dias, há 13 anos à espera de encontrar a avó, e o pai à espera do lanche da tarde, à espera da normalidade que tinha acabado de ser explodida em 1000 pedaços. Avó, cheguei. A voz dele ecoou pelo corredor carregada da energia típica de um adolescente de 13 anos. Onde está o pai? O meu coração disparou. Como explicar a uma criança que o mundo que ela conhecia tinha acabado de desabar? O Martim apareceu na porta da cozinha com a mochila às costas. O mesmo sorriso de sempre a iluminar o rosto magro que cada dia mais se parecia com o da mãe dele. A Linda teria ficado orgulhosa do menino que ele estava a tornar-se. Inteligente e curioso, sempre a mexer no computador, sempre a fazer perguntas que me obrigavam a pensar. O pai teve que viajar, amor. As palavras saíram da minha boca como vidro quebrado. Mentira. Estava a mentir ao meu neto exatamente como o Tiago tinha sugerido porque não tinha coragem de destruir o mundo dele de uma vez só. Viajar para onde o Martim largou a mochila na cadeira e foi direto para o frigorífico à procura do sumo de laranja que eu sempre deixava fresquinho para ele. Ele não me disse nada hoje de manhã, porque hoje de manhã ele ainda estava a fingir ser o pai que tu merecias. Pensei, hoje de manhã ele ainda estava a representar o papel de homem responsável, enquanto planeava fugir com cada cêntimo que conseguimos juntar durante uma vida inteira. Foi meio de última hora, Martim. Uns problemas com um computador lá no interior. Mas mentiras. Cada palavra que saía da minha boca envenenava-me por dentro. Mas o que mais eu podia fazer, contar a verdade, significaria destruir a infância dele de uma vez por todas. O Martim bebeu o sumo direto da caixa. Um hábito que eu sempre ralhava, mas que hoje me pareceu a coisa mais normal e reconfortante do mundo. Estranho ele não ter levado as ferramentas então. Vi que estão todas aqui ainda. Aquilo gelou-me. O meu neto de 13 anos tinha notado algo que eu nem tinha pensado em verificar. O Tiago realmente tinha ido embora apenas com roupas, deixando para trás todos os equipamentos de trabalho, como se nunca mais pretendesse voltar ao ramo de assistência técnica, como se tivesse outros planos, outras fontes de rendimento, não dependiam de habilidades honestas. Talvez ele tenha conseguido ferramentas emprestadas lá, amor. A mentira estava a ficar cada vez mais elaborada, cada vez mais difícil de sustentar. Senta-te aqui comigo. Como foi a escola hoje? O Martim sentou-se na cadeira ao meu lado, a mesma onde sempre fazia os trabalhos de casa enquanto eu preparava o jantar. Foi fixe. A professora de informática falou sobre programação hoje. Eu já sei a maioria das coisas que ela ensinou, mas foi interessante ver como ela explica para quem não entende nada. Programação. O meu neto era um gênio com computadores autodidata, passava horas a estudar tutoriais na internet e a criar pequenos programas que eu fingia entender quando ele me mostrava com os olhos a brilhar de orgulho. O Tiago sempre dizia que o Martim tinha herdado a inteligência técnica dele, mas que era muito mais dedicado e focado. Agora, olhando para o rosto concentrado do menino, enquanto ele me contava sobre algoritmos e linguagens de programação, uma ideia começou a germinar na minha mente. Uma ideia louca e impossível, mas que trazia uma pontinha de esperança no meio de todo aquele desespero. E se alguém pudesse usar habilidades com o computador para descobrir exatamente o que o Tiago e a Vanessa tinham feito com o nosso dinheiro? E se alguém pudesse rastrear para onde foi cada cêntimo, descobrir como eles operavam e encontrar evidências que a polícia não conseguiria ignorar? Mas quem eu mal sabia ligar um computador? Não tinha dinheiro para contratar um investigador particular. Não tinha ligações no mundo digital que pudessem ajudar-me, a não ser. Olhei para o Martim e continuava a falar animadamente sobre códigos e programas completamente alheio ao facto de que a sua vida tinha mudado para sempre naquela tarde. O meu neto de 13 anos, que aprendia sozinho, coisas que muitos adultos não conseguiam entender, que passava horas a navegar pela internet como se fosse a sua casa. Seria possível, seria moralmente aceitável envolver uma criança numa situação destas, e mais importante, quando a justiça oficial falhasse,
quando os adultos responsáveis por proteger uma família abandonassem e roubassem que outras opções restavam além de lutar com as armas disponíveis. E tu o que farias se tivesses de olhar nos olhos de uma criança de 13 anos e explicar que o pai dela tinha simplesmente evaporado, levando junto todo o dinheiro da família e o futuro universitário que ela sonhava ter? Mais ainda se descobrisses que essa mesma criança talvez fosse a única pessoa no mundo capaz de fazer justiça, não consegui dormir naquela noite. Ficava a virar na cama a ouvir cada barulho da casa, cada carro que passava na rua, a perguntar-me se o Tiago ia voltar, se aquilo tudo tinha sido apenas um pesadelo, se de manhã eu ia acordar e descobrir que ainda tinha minha vida, normal de volta. Mas quando o sol nasceu e entrou pela janela do meu quarto, a realidade veio junto. Eu estava realmente sozinha com o Martim, realmente sem dinheiro, realmente traída pelo meu próprio filho. O Martim acordou como sempre pontual às 6h30. Tomou banho, vestiu o uniforme da escola e desceu para tomar o pequeno almoço. Eu tinha preparado pão com manteiga e leite com chocolate, a mesma refeição de sempre, a fingir que nada tinha mudado. Mas ele percebeu. As crianças sempre percebem quando algo está errado no ambiente, mesmo quando os adultos tentam esconder. "Avó, dormiste mal?", perguntou ele, mexendo o leite com chocolate com a colher de cabo partido que usávamos há anos. "Tens umas olheiras bem escuras aí." "Ah, e é a idade, amor. Às vezes a gente não dorme muito bem mesmo." Mentira. Número 47. Desde que o Tiago foi embora. Eu estava a perder a conta das mentiras que precisava de contar para proteger o meu neto da verdade devastadora sobre o pai dele. E o pai ainda está a viajar. O Martim olhou para o corredor que levava ao quarto do Tiago como se esperasse vê-lo aparecer a qualquer momento com aquele sorriso matinal e o cabelo desarrumado de quem acabou de acordar. Ainda está assim. Disse que pode demorar uns dias. Mais mentiras. E a cada mentira que contava sentia um nó a crescer na garganta porque sabia que eventualmente a verdade ia explodir na nossa cara. E quando isso acontecesse, o Martim ia descobrir que eu tinha passado dias a mentir-lhe. Ele terminou o pequeno almoço, pegou na mochila e deu-me um beijo na testa antes de sair para a escola, igual fazia todos os dias há anos. Mas quando a porta se fechou e eu fiquei sozinha na cozinha, o peso do silêncio foi esmagador. Pela primeira vez em décadas eu não sabia o que fazer. Resolvi ir ao banco. Precisava de ver com os meus próprios olhos a extensão do estrago que o Tiago tinha causado. Peguei na minha mala, conferi se tinha os documentos e os 50 euros que me restavam no mundo e caminhei os 6 quarteirões até a agência da Caixa Geral de Depósitos no centro de Coimbra. A fila estava grande como sempre de manhã. Reformados comerciantes, gente como eu que precisava de resolver coisas básicas da vida financeira. Quando finalmente chegou a minha vez, pedi o extrato das minhas contas à moça da caixa, uma rapariga simpática que me atendia há anos e sempre perguntava pelo Martim. "Como está o netinho, Dona Maria Helena?" A crescer não é estar, sim, querida, cada dia mais esperto. Pelo menos isso era verdade. O Martim estava a crescer e a ficar cada dia mais inteligente. Se ela soubesse o que eu estava prestes a descobrir ali naquele banco. A moça digitou alguma coisa no computador, franziu a testa, digitou mais alguma coisa e depois olhou-me com uma expressão confusa. "Dona Maria Helena, tenha certeza de que quer o extrato da conta à ordem e da poupança." "Tenho sim, querida." "Por quê?" "É que, bem aqui, está a mostrar que a senhora fez várias transferências grandes nos últimos meses. A conta à ordem está com um saldo de 47 euros e a poupança foi encerrada na semana passada. 47 euros menos do que eu tinha na carteira naquele momento. Toda uma vida de trabalho, todas as economias que juntei cêntimo por cêntimo, o dinheiro do seguro de vida do João, tudo tinha simplesmente desaparecido. E o depósito a prazo, o que eu fiz com o dinheiro do seguro do meu marido, mais digitação, mais cara de confusa. Resgatado há 3 meses, Dona Maria Helena, transferido para uma conta no Banco Santander." Banco Santander. Eu nunca tive conta no Santander. "Que conta? Em nome de quem?" "Aqui não tem essa informação, senhora."
Só mostra que foi uma transferência TED autorizada com a sua senha eletrônica. A minha senha eletrônica, a mesma senha que o Tiago me ajudava a usar sempre que eu precisava de fazer alguma transação pela internet, porque eu nunca conseguia entender direito essas coisas de banco virtual. A mesma senha que a Vanessa tinha anotado para me ajudar a acompanhar os meus investimentos quando começou a prestar-me consultoria financeira. Saí do banco num estado de choque que mal me deixava andar direito. Sentei-me no banco da praça em frente à agência, aquela mesma praça onde levava o Martim para brincar quando ele era pequeno, e tentei processar a magnitude do que tinha descoberto. Não tinha sido apenas um empréstimo, como o Tiago tentou fazer parecer. Tinha sido um roubo sistemático, planeado, executado ao longo de meses, com a precisão de quem sabia exatamente o que estava a fazer. Voltei para casa a caminhar devagar, a tentar ganhar tempo, a tentar encontrar uma maneira de lidar com aquela situação que não envolvesse desabar completamente. Mas quando entrei na cozinha e vi a mesa onde tínhamos tomado o pequeno almoço, onde o Martim me tinha dado aquele beijo carinhoso na testa, antes de ir para a escola sem saber que era órfão de pai vivo e herdeiro de dívidas, eu desabei. Chorei como não chorava desde o dia em que o João morreu. Chorei pela traição, pela ingenuidade e pela situação impossível em que tinha sido colocada. Chorei pelo futuro universitário do Martim, que tinha evaporado pelos sonhos dele de estudar medicina, pela confiança dele no pai que acabava de destruir a família. Foi assim que o Martim me encontrou quando voltou da escola. Avó, o que aconteceu? Ele largou a mochila no chão e correu até onde eu estava sentada à mesa a tentar esconder o rosto entre as mãos. Estás a sentir-te mal, queres que eu chame alguém? Olhei para aquele menino de 13 anos com os olhos assustados e a cara de preocupação genuína e soube que não dava mais para mentir. Não dava mais para fingir que estava tudo bem, que o pai dele ia voltar em alguns dias, que a nossa vida ia continuar normal. Chegou a hora de contar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Martim, senta-te aqui comigo. Preciso de conversar contigo sobre uma coisa muito séria. Ele sentou-se na cadeira ao meu lado, a mesma posição de sempre, mas desta vez com uma tensão no ar que ambos podíamos sentir. É sobre o pai, não é ele. Não está a viajar em trabalho. A intuição daquele menino às vezes assustava-me. Como sabes, avó, eu vi o WhatsApp dele ontem antes de ele ir embora. Estava a conversar com a Vanessa sobre passagens para Faro, sobre apartamento mobilado, sobre começar vida nova. Não parecia conversa de trabalho temporário. Faro. Eles realmente tinham planeado fugir para o Algarve exatamente como o Tiago tinha insinuado. E o Martim já sabia de alguma coisa antes mesmo de eu contar qualquer verdade. Leste as mensagens do teu pai não de propósito. O telemóvel dele estava em cima da mesa da cozinha ontem à noite e chegou uma mensagem da Vanessa. O ecrã acendeu e eu acabei por ver. Depois fiquei curioso e bem olhei mais algumas. Ele baixou a cabeça envergonhado. Desculpa, avó. Sei que não devia mexer nas coisas dele. Meser. Nas coisas dele. O meu neto estava a desculpar-se por ter descoberto acidentalmente que o pai era um vigarista enquanto o próprio pai tinha roubado a nossa família sem nenhum remorso. Martim, o teu pai, não está a viajar em trabalho. Ele foi embora para sempre e levou o nosso dinheiro junto. Silêncio. Um silêncio longo pesado que encheu a cozinha como uma névoa densa. O Martim ficou a olhar para as próprias mãos, a processar a informação, a conectar as peças do quebra-cabeças que ele já vinha a montar na mente. Todo o dinheiro? Perguntou ele finalmente com uma voz pequena que me partiu o coração. Todo a poupança, os investimentos, até o dinheiro que eu estava a guardar para a tua faculdade. Outro silêncio, depois algo inesperado. O Martim não chorou, não gritou, não teve um ataque de raiva. Em vez disso, vi uma expressão estranha formar-se no rosto dele, uma mistura de tristeza, decepção e determinação. A Vanessa ajudou-o, não é sim, ela é consultora financeira. Convenceu-me a assinar uns papéis, a fazer umas transferências. Eu confiei nela. E eles acham que vão conseguir ficar com o nosso dinheiro. E pronto que a gente vai ficar aqui a sofrer enquanto eles vivem bem no Algarve. A maneira como ele falou aquilo chamou-me a atenção.
Não era a reação de uma criança desesperada, era a reação de alguém que já estava a pensar em soluções, em estratégias, em maneiras de resolver o problema. Martim, a situação é muito complicada. Eu assinei papéis, autorizei transferências. Não sei se a polícia pode fazer alguma coisa. Ele olhou-me diretamente nos olhos e naquele momento vi algo que nunca tinha visto antes. Uma frieza calculada que não combinava com um menino de 13 anos. Avó, confias em mim? Claro que confio, amor. Por que estás a perguntar isso? Porque eu posso descobrir exatamente o que eles fizeram com o nosso dinheiro. Posso descobrir onde está, como eles o movimentaram, que contas eles usaram tudo. A maneira como ele disse aquilo deu-me arrepios. Como com o computador, avó. Eu sei fazer coisas que bem que a maioria das pessoas não sabe. Coisas que aprendi sozinho a estudar na internet. Se o pai usou a internet para roubar o nosso dinheiro, eu consigo rastrear. Rastrear. O meu neto de 13 anos estava a oferecer-se para rastrear digitalmente a operação criminosa que tinha destruído a nossa família. Era possível, era seguro, era legal uma criança fazer este tipo de investigação. Martim, isso é coisa de polícia, de investigador profissional. Tu és apenas uma criança. A polícia só vai agir se tiver provas concretas. E essas provas estão escondidas em computadores, em sistemas bancários, em conversas digitais que só quem entende de tecnologia consegue encontrar. Ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu entendo de tecnologia melhor que a maioria dos adultos. Não era arrogância, era constatação de fato. Eu tinha visto o Martim resolver problemas de computador que deixavam o Tiago perplexo, visto ele explicar conceitos técnicos para o próprio pai, visto ele navegar pela internet com uma facilidade que beirava o sobrenatural. Mas é perigoso, é legal. Avó, eles roubaram o nosso dinheiro usando tecnologia. Se a gente não usar a mesma tecnologia para provar o que eles fizeram, nunca vamos conseguir justiça. Justiça. Essa palavra ecoou na minha mente como um sino. Durante toda a minha vida, sempre acreditei que a justiça chegava através dos canais oficiais, polícia, advogados, tribunais. Mas e quando esses canais não funcionavam? E quando as vítimas não tinham recursos para contratar advogados caros? E quando os criminosos eram espertos demais para deixar rastros que investigadores convencionais conseguissem seguir? O que precisarias de fazer? O Martim olhou para o corredor que levava ao quarto do Tiago, onde ainda estava o computador que ele usava para trabalhar. Primeiro vou ver o que tem no computador do pai. Ele deve ter deixado alguma coisa. Depois posso tentar aceder às contas dele, aos e-mails, às conversas com a Vanessa. Isso não é invasão de privacidade. A avó Martim olhou-me com uma paciência que parecia muito madura para a idade dele. Ele invadiu a nossa vida financeira e destruiu o nosso futuro. Acho que perdeu o direito à privacidade no momento em que decidiu roubar-nos. E tu, o que farias se fosses uma avó de 67 anos, sem dinheiro, sem opções legais viáveis, e a única pessoa disposta e capaz de buscar justiça fosse o teu neto de 13 anos armado apenas com um computador e conhecimentos que nem consegues compreender completamente? Levantei-me da mesa e fui até a janela, olhando para a rua onde cresci, onde criei os meus filhos, onde achava que ia passar os meus últimos anos em paz. Se conseguires descobrir o que eles fizeram, o que vamos fazer com essa informação? Depende do que eu encontrar, avó. Se conseguir provas claras de fraude, podemos levar para a polícia. Se conseguir rastrear onde está o nosso dinheiro, podemos tentar recuperar. Se descobrir que eles estão a fazer isto com outras pessoas, ele fez uma pausa significativa. Aí a coisa fica mais interessante. Outras pessoas. A possibilidade de que o Tiago e a Vanessa tivessem feito com outras famílias o que fizeram conosco, deu-me uma mistura de raiva e esperança. Raiva porque significava que havia mais vítimas a sofrer por culpa deles. Esperança porque vítimas múltiplas geralmente chamam mais atenção das autoridades. Quanto tempo achas que precisarias? Algumas horas, talvez alguns dias. Depende de quão cuidadosos eles foram para esconder os rastros. O Martim levantou-se da cadeira com uma determinação que me lembrou do meu marido, o João,
quando ele decidia resolver algum problema da casa. Posso começar hoje? Olhei para aquele menino que tinha perdido o pai e a segurança financeira no mesmo dia, mas que em vez de se entregar ao desespero, estava a propor uma solução que nem tinha passado pela minha cabeça. Uma solução que exigia coragem, inteligência e habilidades que eu não possuía, mas que ele aparentemente dominava. Martim, se conseguires fazer isto, se conseguires encontrar o nosso dinheiro e provar o que eles fizeram, tens a certeza de que queres descobrir toda a verdade sobre o teu pai. Ele olhou-me nos olhos e pela primeira vez desde que chegou da escola sorriu. Mas não era o sorriso inocente de uma criança. Era o sorriso frio de alguém que tinha tomado uma decisão irreversível. A avó, o meu pai, parou de existir no momento em que decidiu abandonar-nos e roubar-nos. O que sobrou é apenas um criminoso que por acaso partilha o meu ADN. E criminosos precisam de ser punidos. Naquele momento, olhando para o meu neto de 13 anos a falar sobre justiça e punição com a frieza de um adulto ferido, eu soube que a nossa vida tinha mudado para sempre. Não apenas por causa da traição do Tiago, mas porque o Martim tinha acabado de crescer anos em questão de horas. E o que ele estava prestes a descobrir sobre o pai ia transformá-lo ainda mais. Então vamos descobrir a verdade, disse eu. E pela primeira vez desde que o Tiago saiu de casa, senti uma pontinha de esperança a misturar-se com o medo. O Martim levantou-se da mesa com uma energia que eu não via nele há muito tempo. Não era a empolgação típica de uma criança que vai brincar de computador. Era a determinação focada de alguém que tinha encontrado um propósito, uma missão pela qual valia a pena lutar. Avó, antes de começar, preciso que entendas uma coisa. Ele parou na porta da cozinha e virou-se para mim. O que eu vou fazer pode ser que não aproves. Quebrar algumas regras que normalmente me ensinaste a seguir. Quebrar regras. O meu neto de 13 anos estava a avisar-me que a nossa busca por justiça ia exigir métodos não convencionais. Parte de mim, a professora reformada que sempre ensinou sobre honestidade e integridade, queria dizer não. Mas uma parte maior, a avó desesperada e traída, queria dizer-lhe para fazer o que fosse necessário. Que tipo de regras? Aceder a informações privadas, entrar em sistemas que não são meus, usar identidades que bem que não são exatamente verdadeiras. Ele hesitou como se estivesse a medir até onde podia confessar os seus planos. Avó, para apanhar criminosos espertos às vezes, é preciso ser mais esperto que eles. A franqueza daquele menino assustou-me e impressionou-me ao mesmo tempo. Ele estava a ser honesto sobre os métodos questionáveis que pretendia usar, mas também estava a pedir a minha aprovação antes de começar. Era como se estivesse a dar-me a chance de dizer não, de escolher a derrota honesta em vez da vitória moralmente ambígua. Martim, se os teus métodos funcionarem, se conseguirmos o nosso dinheiro de volta e colocarmos o teu pai e a Vanessa na cadeia, achas que isso vale o risco? A avó tem 67 anos. Não dá tempo de recomeçar a vida do zero. Eu tenho 13. Se eu não conseguir recuperar o nosso dinheiro e garantir que tenhas uma reforma digna, eu vou carregar essa culpa pelo resto da vida. As suas palavras saíram carregadas de uma responsabilidade que nenhuma criança deveria sentir. Além disso, se eles fizeram isto conosco, fizeram com outras pessoas também. E se ninguém os parar, vão continuar a fazer. Outras pessoas, outras famílias destroçadas, outros idosos roubados por vigaristas que usavam a confiança e a ingenuidade como armas. A possibilidade de que a nossa vingança pudesse também ser justiça para desconhecidos que estavam a sofrer a mesma dor que nós convenceu-me definitivamente. Faz o que for preciso, Martim. Só promete que vais ter cuidado, promete que não te vais colocar em perigo. Ele sorriu e desta vez foi um sorriso genuíno, não aquele sorriso frio de antes. Prometo, avó, e prometo que vou contar tudo o que descobrir, sem segredos entre nós. Sem segredos. Essa promessa tranquilizou-me mais do que eu esperava. Depois de 2 dias, a mentir-lhe sobre a situação do pai, a perspectiva de completa honestidade entre nós, parecia um alívio. Então vai, descobre o que eles fizeram com a nossa família. O Martim subiu as escadas a correr igual fazia quando era pequeno e estava ansioso para brincar. Mas desta vez não era brincadeira.
era a guerra. E o meu neto de 13 anos estava prestes a tornar-se um soldado numa batalha que eu nem conseguia entender completamente. Fiquei sozinha na cozinha a ouvir os barulhos do andar de cima. Porta a abrir, cadeira a arrastar, computador a ligar. Barulhos que ganharam um significado sinistro agora que eu sabia o que o Martim estava a fazer. Ele estava a invadir o território digital do próprio pai. Preparei um café a tentar não pensar no que estava a acontecer lá em cima. Que conversas ele estava a ler? Que verdades sobre o Tiago ele estava a descobrir? Depois de 40 minutos ouvi passos a descer a escada. O Martim apareceu na porta da cozinha com uma expressão que misturava triunfo com nojo, como alguém que tinha encontrado exatamente o que procurava, mas desejava não ter encontrado. Avó, precisas de te sentar para ouvir isto. Já estava sentada, mas o tom da voz dele fez-me agarrar à beira da mesa. O que descobriste primeiro, as boas notícias? Ele puxou uma cadeira e sentou-se à minha frente com a postura de quem está prestes a dar um relatório detalhado. O pai não é muito esperto com passwords. Ele usava a linda 2010 para quase tudo. O ano em que a minha mãe morreu e ele nasceu aparentemente. Linda, 2010. O Tiago estava a usar a memória da esposa morta como password para ocultar os crimes que cometia contra a família dela. A ironia amarga daquilo deixou-me enjoada. Consegui aceder ao e-mail dele, ao WhatsApp web, até a algumas contas bancárias. O Martim pausou. Avó, o que eles fizeram é bem pior do que imaginas. Explica-me. Eles não só roubaram o nosso dinheiro, usaram as tuas informações para enganar outros idosos. A Vanessa tem uma lista de clientes todos reformados, todos com um perfil parecido com o teu. Quantas pessoas? Pelo menos 17 famílias só aqui na região, mas tem contactos de outras cidades também. Leiria, Viseu, Aveiro. O Martim fez uma pausa. Avó, eles não são amadores. Isto é uma operação grande e organizada. 17 famílias, 17 histórias como a nossa 17 avós que confiaram na consultora financeira simpática e descobriram tarde demais que tinham sido roubadas. A magnitude do esquema deixou-me tonta. E o nosso dinheiro, onde está parte numa conta no Santander em nome da Vanessa? Parte numa empresa fictícia que criaram e parte já foi gasta. Apartamento em Faro, 2 carros, passagens de avião. Quanto sobrou? Uns 120 mil euros líquidos. Não é tudo, mas é alguma coisa. E as outras famílias, a maioria já foi gasta ou transferida para contas difíceis de rastrear. O Martim baixou a cabeça. Eles gastaram rápido o dinheiro das primeiras vítimas. Só mantiveram reserva com o dinheiro mais recente. O dinheiro mais recente, o nosso dinheiro. Éramos as vítimas mais novas da operação, o que significava que talvez ainda houvesse chance de recuperar alguma coisa. Tem mais alguma coisa, avó? O Martim olhou diretamente para mim e vi naqueles olhos uma tristeza que ia além da decepção com o pai. Era a tristeza de alguém que tinha descoberto que o mundo era muito mais cruel do que imaginava. Eles não planeavam parar com os golpes. Tem uma lista de próximos alvos, pessoas como tu que eles já vinham a estudar, a preparar para aplicar o mesmo esquema. Próximos alvos. O Tiago e a Vanessa estavam a preparar-se para destruir mais famílias, criar mais histórias como a nossa, deixar mais crianças sem futuro e mais idosos na miséria. O que podemos fazer? Bom, eu já fiz algumas coisas. O Martim falou naturalmente. Guardei todas as conversas e documentos, criei cópias de segurança e mandei tudo para a Polícia Judiciária, Ministério Público, Finanças e ADECO. Denúncia anônima, mas com provas organizadas. Mas tem mais uma coisa que quero fazer, avó. Algo que pode recuperar o nosso dinheiro mais rápido que um processo judicial. O que eles usaram as tuas informações para criar contas falsas, fazer empréstimos? Eu posso usar as informações deles para fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Ao contrário. Ele queria usar as próprias armas do Tiago e da Vanessa contra eles. Era poético, era inteligente e era completamente aterrorizante. Martim, isso é. Parei no meio da frase porque não sabia como terminar. Ilegal, provavelmente. Perigoso, com certeza. Justificado. Essa era a pergunta que eu não conseguia responder. É arriscado, eu sei.
mas a avó eles roubaram de 17 famílias. Se eu conseguir recuperar parte do dinheiro e devolver às vítimas, não é só justiça para nós, é justiça para toda a gente. E se fores apanhado, avó, eu estudei isto há anos. Sei como fazer sem deixar rastros. E quem vai suspeitar de uma criança de 13 anos, algumas semanas, talvez um mês, para criar identidades, aceder às contas deles, transferir o dinheiro e devolver às famílias? E depois a gente volta a ser uma família normal. Tu tens a tua reforma de volta, eu tenho o meu fundo universitário e outras famílias também recuperam parte do que perderam. O Martim pausou. E o Tiago e a Vanessa vão para a cadeia. Cadeia. A palavra ecoou na minha mente de maneira estranha. O meu filho ia para a cadeia. O pai do Martim ia ser preso por crimes que o próprio filho tinha documentado e denunciado. Era justiça, mas também era uma tragédia familiar que ia marcar as nossas vidas para sempre. Martim, tens a certeza de que queres fazer isto? Tens a certeza de que queres ser responsável por colocar o teu pai na prisão? Ele olhou-me com uma serenidade que não combinava com um menino de 13 anos. A avó, meu pai, escolheu ser um criminoso. Eu só estou a escolher ser alguém que luta contra criminosos. A diferença é que ele prejudica pessoas inocentes. E eu protejo pessoas inocentes. E tu, o que responderias se o teu neto de 13 anos te dissesse que quer tornar-se um hacker justiceiro para recuperar o dinheiro que o pai roubou da família e de outras 16 famílias? Que além de ser a nossa única esperança, justiça, ele talvez fosse também a única esperança de pessoas que nem conhecemos, mas que estão a sofrer a mesma dor que nós. Naquela noite, o Martim mal desceu para jantar. Comeu rapidamente uma sanduíche de fiambre que preparei. Respondeu às minhas perguntas sobre a escola com monossílabos e voltou a correr para o quarto. Eu podia ouvir o barulho do teclado a ser digitado sem parar, como se ele estivesse a escrever a dissertação mais importante da vida dele. De certa forma, era exatamente isso que estava a acontecer. Tentei ver televisão, tentei ler um livro, tentei fazer qualquer coisa que me tirasse a mente do que estava a acontecer no andar de cima, mas era impossível. O meu neto de 13 anos estava lá em cima a hackear computadores, a invadir contas bancárias, provavelmente a cometer crimes digitais que nem conseguia pronunciar direito. E eu tinha autorizado tudo isso. Por volta das 11 da noite resolvi subir. Bati na porta do quarto do Tiago, que agora funcionava como o centro de operações do Martim. Entra a avó. A voz dele saiu cansada, mas concentrada. Encontrei o Martim sentado em frente a 3 monitores que ele tinha conseguido ligar ao computador do pai. O ecrã estava cheio de janelas com códigos, números, textos que para mim pareciam hieróglifos. Os olhos dele estavam vermelhos de tanto olhar para os ecrãs, mas havia uma intensidade ali que eu nunca tinha visto antes. Como estão as coisas bem melhor do que eu esperava. Ele girou na cadeira para me encarar e vi que estava a sorrir. Não aquele sorriso frio de antes, mas um sorriso genuíno de satisfação. O pai e a Vanessa realmente não são muito espertos com segurança digital. O que descobriste? Muita coisa. Primeiro, eles estão mesmo em Faro. Consegui rastrear a localização pelos IPs das ligações que eles fazem. Estão num apartamento no bairro da Aldeota. Aldeota. Eles estavam a viver bem no Algarve, enquanto eu contava moedas para comprar pão. E o dinheiro aí é que fica interessante. O Martim apontou para um dos ecrãs cheio de números e nomes que não faziam sentido para mim. Eles distribuíram o nosso dinheiro por várias contas diferentes, algumas em nome da Vanessa, algumas em nome de empresas fantasma e algumas em contas de pessoas que nem existem. Como assim pessoas que não existem, NIFs e identidades falsas que eles criaram? É uma técnica comum para lavar dinheiro. O Martim falou aquilo com a naturalidade de quem estava a explicar como fazer um bolo. Mas o problema é que para criar essas identidades falsas, eles usaram informações reais de pessoas verdadeiras. Que pessoas? Essa é a parte de que não vais gostar, avó. A expressão dele ficou séria. Eles usaram informações dos outros idosos que enganaram. Criaram identidades falsas usando pedaços dos dados pessoais das vítimas. Pedaços dos dados das vítimas. Não bastava roubar o dinheiro de 17 famílias.
Eles ainda usavam a identidade dessas pessoas para esconder o dinheiro roubado. A crueldade sistemática daquilo deixou-me enjoada. Isso significa que as outras famílias estão a ser prejudicadas de novo exato. Alguns desses NIFs falsos estão a ser usados para fazer empréstimos fraudulentos. Quando não conseguirem pagar, vai cair na conta das pessoas reais que tiveram os dados usados. Meu Deus do céu! Sentei-me na cama a tentar processar a magnitude da maldade que o Tiago e a Vanessa tinham arquitetado. Martim, isto é muito pior do que eu imaginava. Não é só roubo, é uma operação criminal organizada. O Martim terminou a frase por mim. E é por isso que não posso simplesmente recuperar o nosso dinheiro e pronto. Preciso de desarmar todo o esquema, proteger as outras vítimas e garantir que essas identidades falsas não sejam usadas para mais crimes. Proteger as outras vítimas, o meu neto estava a assumir a responsabilidade de proteger pessoas que nem conhecia, famílias que estavam a ser prejudicadas pelos mesmos criminosos que destruíram a nossa vida. Isso não torna tudo mais perigoso para ti. Mais complexo, sim. Mais perigoso, não necessariamente. O Martim virou-se de volta para os computadores. Na verdade, quantos mais crimes eu conseguir provar que eles cometeram, mais fácil fica para as autoridades processá-los. E estás a conseguir provar, avó? Eu tenho evidências de tudo. Conversas onde eles planeiam os golpes, folhas de cálculo com dados das vítimas, comprovativos de transferências fraudulentas, até fotos dos documentos falsos que eles criaram. O Martim clicou em algumas teclas e uma pasta cheia de ficheiros apareceu no ecrã. Tenho material suficiente para mandá-los para a cadeia por décadas. Décadas. O meu filho ia passar décadas na prisão por causa das evidências que o seu próprio filho tinha recolhido. Era justiça, mas também era uma tragédia que ia ecoar na nossa família para sempre. Martim, tens a certeza de que queres ir até o fim. Ainda dá tempo de apenas recuperar o nosso dinheiro e entregar tudo para a polícia. Ele parou de digitar e olhou-me com uma seriedade que parecia muito velha para um menino de 13 anos. Avó, se eu parar agora, estas 17 famílias vão continuar a sofrer. Algumas vão descobrir que têm dívidas em seus nomes que nunca fizeram. Outras vão perder mais dinheiro quando o Tiago e a Vanessa voltarem para aplicar novos golpes. Eles vão voltar com certeza. O dinheiro que eles têm não vai durar para sempre. E vigaristas como eles não param nunca. É como uma droga. Eles ficam viciados na facilidade de ganhar dinheiro a roubar outras pessoas. Viciados em roubar. A palavra droga fez-me pensar no Tiago de uma maneira diferente. Talvez ele realmente fosse viciado. Viciado na adrenalina de enganar pessoas. Viciado na sensação de poder que vinha de manipular idosos confiantes. Viciado na vida fácil que o dinheiro roubado proporcionava. E o que pretendes fazer exatamente? Primeiro vou recuperar o máximo de dinheiro possível das contas que eles controlam. Não tudo, porque seria muito óbvio, mas uma quantia significativa. O Martim voltou a digitar enquanto falava. Segundo, vou transferir esse dinheiro para contas seguras que criei especificamente para devolver às vítimas. Contas que tu criaste como avó. É mais fácil do que imaginas. Com as informações certas, consegues abrir contas bancárias digitais em questão de minutos. Ele pausou. Claro, estou a usar identidades, digamos, emprestadas, mas só temporariamente e só para um propósito bom. Identidades emprestadas. O meu neto estava a criar identidades falsas para combater criminosos que criavam identidades falsas. Era como se estivéssemos numa guerra, onde as armas eram as mesmas para os dois lados. Terceiro, vou sabotar as operações futuras deles. Vou bloquear as contas que eles criaram, vou alertar os bancos sobre as identidades falsas, vou até mandar informações anônimas para os próximos alvos da lista deles. Sabotar. O meu neto não estava apenas a defender-se, estava a contra-atacar. Era uma estratégia militar aplicada ao mundo digital. E por último perguntei porque, pela maneira como ele estava a falar, eu sabia que havia mais. Por último vou fazer-los entender que se meteram com a família errada. A frieza com que ele disse aquilo deu-me arrepios.
Como o Martim sorriu, e desta vez foi aquele sorriso frio de novo. Vou fazer a vida digital deles virar um inferno. Vou cancelar o cartão de crédito que eles usam. Vou bloquear as contas de streaming. Vou fazer-los receber cobranças por serviços que nunca contrataram. Vou baralhar tanto o NIF deles que não vão conseguir comprar nenhum chiclete sem dor de cabeça. Isso não é meio cruel? Avó, eles tiraram meu pai e tiraram a tua reforma. Eles tiraram o futuro universitário de outras 16 crianças como eu. Eles destruíram famílias inteiras. O Martim pausou, e quando falou de novo, a voz saiu dura como pedra. Cruel é o que eles fizeram. O que eu vou fazer é justiça. Justiça. Essa palavra estava a tornar-se o mantra da nossa vida, mas havia uma diferença entre justiça e vingança. E eu estava a começar a perguntar-me de que lado da linha o Martim estava a pisar. Quanto tempo tudo isso vai demorar para recuperar o dinheiro? Uns 2 ou 3 dias. Para desarmar toda a operação deles, 1 semana, talvez 2. O Martim voltou a digitar. E para fazer a vida deles virar um caos. Bom, isso eu posso fazer gradualmente ao longo do próximo mês. 1 mês de tortura digital sistemática contra o Tiago e a Vanessa. Parte de mim, a parte que tinha sido traída e roubada, achava que eles mereciam. Outra parte, a professora que sempre ensinou sobre perdão e segundas chances, preocupava-se com o que essa experiência estava a fazer com a alma do meu neto. Martim, tens a certeza de que consegues fazer tudo isso sem ser descoberto? Avó, eu venho a estudar isto há anos. Conheço todos os protocolos de segurança, sei como mascarar IPs. Sei como criar rastros falsos. Ele falou com uma confiança que soava quase arrogante. E mesmo que alguém tente rastrear-me, vai encontrar evidências que apontam para outras pessoas. Que outras pessoas? Vou fazer parecer que os próprios Tiago e Vanessa estão a sabotar-se um ao outro, que estão a brigar pelo dinheiro, a trair-se mutuamente. O Martim riu um som que não tinha nada de infantil. Na verdade, com as evidências que vou plantar, eles vão acabar a acusar-se um ao outro. Plantar evidências fazer-los acusarem-se mutuamente. O meu neto, de 13 anos, estava a arquitetar uma operação de guerra psicológica que faria inveja a um estratega militar. E tens a certeza de que isso é correto? O Martim parou de digitar e virou-se para me encarar completamente. Avó, responde-me uma coisa. Se alguém entrasse na nossa casa, roubasse tudo o que temos e ainda por cima começasse a usar a nossa identidade para roubar outras pessoas, acharias correto ou incorreto fazer tudo o que fosse possível para parar essa pessoa? A comparação dele fez sentido. O Tiago e a Vanessa realmente tinham invadido a nossa vida, roubado tudo o que tínhamos e agora estavam a usar a nossa situação para prejudicar outras famílias. Vista por este ângulo, a guerra digital do Martim parecia menos vingança e mais legítima defesa. Correto admitir. Então pronto, estou a fazer a mesma coisa, só que no mundo virtual em vez do mundo físico. Deixei o Martim a trabalhar e desci para a cozinha. Era quase meia-noite, mas eu sabia que não ia conseguir dormir. Preparei um chá de camomila e sentei-me à mesa a tentar processar tudo o que tinha descoberto naquela noite. O meu neto estava a tornar-se uma pessoa que eu não reconhecia completamente. Ainda era um menino carinhoso, que me dava um beijo na testa todas as manhãs. Mas agora também era um jovem estratega, capaz de arquitetar operações digitais complexas contra criminosos adultos. Era como se a traição do pai tivesse despertado uma faceta dele que eu nem sabia que existia. E tu, o que pensarias se descobrisses que o teu neto estava a transformar-se num tipo de justiceiro digital? Ficarias orgulhosa da inteligência e determinação dele? Ou preocupar-te-ias com o que esse tipo de experiência poderia fazer com uma mente ainda em formação? Durante os 3 dias seguintes, estabelecemos uma rotina estranha. O Martim ia para a escola, normalmente voltava, almoçava comigo e depois subia para o seu trabalho no computador. Eu fingia que estava tudo normal, mas por dentro vivia numa tensão constante a perguntar-me se a qualquer momento a polícia ia bater à nossa porta. No 3º dia, o Martim desceu para o jantar com uma expressão diferente. Não era mais aquela determinação fria dos últimos dias.
Era satisfação genuína misturada com algo que parecia alívio. Avó, consegui. Conseguiste o quê? Recuperar o nosso dinheiro, bem a maior parte dele. O Martim serviu-se de arroz e feijão como se estivesse a comentar sobre o tempo. 115 mil euros já estão numa conta segura em teu nome. 115 mil euros. Não era tudo que o Tiago tinha roubado, mas era quase toda a minha reforma de volta. Era a diferença entre viver na miséria e ter dignidade na velhice. Como fizeste transferências pequenas em horários diferentes usando diferentes métodos? Para quem estiver a olhar, vai parecer que a própria Vanessa movimentou o dinheiro para várias contas a tentar esconder dos investigadores. O Martim comeu um pouco antes de continuar. E a melhor parte é que consegui recuperar dinheiro para mais 5 famílias também. 5 famílias, sim. Identifiquei quais eram as vítimas mais recentes, as que perderam quantias maiores, e consegui recuperar pelo menos uma parte do dinheiro de cada uma. O orgulho na voz dele era evidente. Elas vão começar a receber depósitos misteriosos nos próximos dias. Depósitos misteriosos. 5 famílias que estavam a passar pela mesma dor que nós iam acordar e descobrir que parte do dinheiro roubado tinha magicamente voltado para suas contas. Iam achar que foi um milagre sem saber que o milagre tinha nome. Martim Santos, de 13 anos. E o Tiago e a Vanessa, eles já perceberam? Ainda não. Mas quando perceberem o Martim, sorriu daquele jeito que estava a tornar-se familiar. Bom, aí é que a diversão realmente começa. No dia seguinte, um sábado, estávamos a tomar o pequeno almoço quando o telefone de casa tocou. Era um número desconhecido, mas atendi porque poderia ser alguma emergência. Alô, mãe, a voz do Tiago do outro lado da linha gelou-me o sangue. Mãe, és tu? Olhei para o Martim, que largou o pão com manteiga e veio a correr para perto de mim. Ele fez um gesto para que eu o colocasse no viva voz. Sou eu, Tiago. A minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. Mãe, como estás? Como está? O Martim estava com saudades de vocês. Saudades, ele tinha roubado a nossa família. E agora estava a falar de saudades como se fosse um filho carinhoso que ligava para saber notícias. Estamos bem, Tiago. E tu, como está? Faro silêncio do outro lado. Depois, como soubeste que estou em farochute de sorte? Disseste que ias para o Algarve. Mentira. Eu sabia exatamente onde ele estava, porque o Martim tinha rastreado cada movimento digital dele. Ah, sim. Faro, está bom, o trabalho está a ir bem. Mais mentiras. Mãe, eu queria dizer-te uma coisa sobre aquela conversa que tivemos antes de eu viajar. Que conversa, Tiago, sobre o dinheiro? Eu sei que ficaste chateada, mas... Chateada, a palavra saiu da minha boca como um tiro. Tiago, tu roubaste todas as minhas economias. Roubaste o futuro universitário do teu filho. Chateada é pouco. Mãe, não foi bem assim. Eu pedi emprestado. E agora estou a ligar justamente porque consegui um negócio muito bom aqui. E em alguns meses vou poder devolver tudo com juros. Emprestado. Negócio muito bom. O Tiago continuava a mentir como se eu fosse burra, como se não soubesse exatamente o que ele tinha feito. Que negócio, Tiago? Consultoria financeira. A Vanessa tem contactos aqui, empresários que precisam de ajuda com investimentos. Ele pausou. Aliás, falando nisso, tivemos uns problemas técnicos aqui. Alguém invadiu as nossas contas, transferiu dinheiro. Tu não mexeste em nada por aí, não é, mãe? O Martim olhou-me e fez um sinal para que eu negasse. Claro que não, Tiago. Como eu ia mexer em contas que nem sei que existem? É verdade, deve ter sido algum hacker mesmo. Mas não te preocupes, vamos resolver. O Tiago hesitou. Mãe, o Martim está aí. Queria falar com ele. Olhei para o meu neto, que abanou a cabeça vigorosamente. Não queria falar com o pai. Ele saiu, Tiago. Foi à casa de um colega. Ah, está bem. Diz-lhe que o pai ligou, que está com saudades, que em breve vou poder voltar. Voltar como se fosse possível simplesmente voltar após ter destruído uma família inteira. Está bem, Tiago, eu digo. Mãe, cuida bem de vocês aí. E não te preocupes com o dinheiro, que logo logo tudo se resolve. A chamada terminou deixando a cozinha mergulhada num silêncio pesado. O Martim e eu ficamos a olhar um para o outro a processar o que acabáramos de ouvir. Ele ainda acha que és burra, disse o Martim finalmente. E tu?
o que achaste da chamada que eles estão a começar a entrar em pânico. Descobriram que alguém invadiu as contas deles, mas ainda não sabem quem ou como. O Martim sorriu. E pelo tom de voz do Tiago, estão a brigar entre eles igual eu planeei. Como sabes, ele disse tivemos problemas. Não, eu tive problemas. Significa que ele e a Vanessa estão a lidar juntos com a situação, mas provavelmente a culparem-se mutuamente. A capacidade do Martim de analisar cada palavra, cada nuance da conversa, impressionava-me e assustava-me ao mesmo tempo. Era como se ele tivesse desenvolvido habilidades de investigador profissional da noite para o dia. E agora vem a parte divertida. O Martim levantou-se da mesa com uma energia que eu não via nele há semanas. Agora eles sabem que alguém está a mexer com eles, mas não sabem quem. Vão ficar paranoicos, vão começar a suspeitar um do outro, vão fazer asneiras a tentar proteger-se. Que tipo de asneiras? O tipo de asneira que vai facilitar ainda mais o trabalho da polícia quando ela chegar lá. Quando não se. O Martim tinha certeza de que as autoridades iam eventualmente prender o Tiago e a Vanessa. E a maneira como ele falou aquilo fez-me entender que talvez ele soubesse de algo que eu não sabia. Martim, há alguma coisa que não me contaste. Ele olhou-me e pela primeira vez em dias sorriu com genuína alegria infantil. Avó, lembras-te que eu disse que mandei denúncias anônimas para várias autoridades? Lembro bem. Parece que a polícia judiciária levou a denúncia muito a sério. Estão a investigar o Tiago e a Vanessa há 3 dias. Como sabes, porque eu hackei o sistema deles também. O choque daquelas palavras deixou-me sem fala por alguns segundos. Hackeaste o sistema da polícia judiciária. O meu neto de 13 anos tinha invadido computadores do governo para acompanhar uma investigação. Martim, isso é muito perigoso se descobrirem. A avó relaxa. Eu só olhei os ficheiros, não mexi em nada e usei uma ligação que nem em 1000 anos conseguiriam rastrear até aqui. Ele falou com uma confiança que me assustava. Além disso, descobri coisas muito interessantes. Como que a investigação não começou com a minha denúncia. Eles já estavam de olho na Vanessa há meses. Aparentemente, ela aplicou golpes parecidos noutras cidades antes de chegar aqui a Coimbra. Outras cidades. A operação criminosa era ainda maior do que imaginávamos. Que outras cidades? Santos, Campinas, Sorocaba. Sempre o mesmo esquema. Passar-se por consultora financeira, ganhar a confiança de idosos, roubar as economias deles. O Martim pausou. A avó, o Tiago, não é o único filho que ela convenceu a roubar da própria família. Tem pelo menos 3 casos parecidos. 3 casos parecidos. 3 outros filhos que, como o Tiago, tinham sido corrompidos pela Vanessa para roubar os próprios pais. A magnitude da maldade daquela mulher deixou-me enjoada. Então o Tiago é só mais uma vítima dela. Em parte sim, mas isso não desculpa o que ele fez conosco. O Martim olhou-me diretamente nos olhos. A Vanessa pode ter plantado a ideia, mas o Tiago escolheu executar, escolheu. Trair-nos, escolheu. Abandonar o próprio filho. Escolheu. A palavra ecoou na minha mente. Por mais que a Vanessa fosse a mente criminosa por trás do esquema, o Tiago tinha feito escolhas conscientemente. Tinha escolhido mentir-me durante meses. Tinha escolhido assinar documentos fraudulentos em meu nome. Tinha escolhido fugir deixando seu filho para trás. E a polícia, quando é que eles vão agir? Segundo os documentos que li, eles estão a preparar uma operação para a próxima semana. Vão prender os dois simultaneamente em Faro e aqui em Lisboa, onde eles descobriram que a Vanessa tem mais um apartamento. Uma operação coordenada. A polícia tinha levado as denúncias do Martim tão a sério que estava a preparar uma operação em 2 estados para prender o Tiago e a Vanessa. E eles vão conseguir provar os crimes à avó com as evidências que eu forneci, mais as que eles conseguiram investigando por conta própria o Tiago, e a Vanessa vão apanhar pelo menos 10 anos de cadeia cada um. O Martim sorriu com satisfação. Talvez mais, dependendo de quantos outros crimes eles descobrirem, 10 anos. O meu filho ia para as 10 reais sauditas anos na prisão.
O Martim ia crescer, virar adulto, talvez até se formar na faculdade antes de o pai sair da cadeia. Era o que o Tiago merecia. Mas isso não tornava a situação menos dolorosa para a nossa família. Como te estás a sentir com tudo isto? O Martim ficou em silêncio por um longo momento, a olhar para as próprias mãos. Quando falou, a voz saiu mais baixa, mais vulnerável do que tinha sido nos últimos dias. É estranho, avó. Por um lado, estou orgulhoso do que consegui fazer. Recuperei o nosso dinheiro, protegi outras famílias. Vou colocar 2 criminosos perigosos na cadeia. Ele pausou, mas por outro lado, eu meio que perdi o meu pai no processo. Perdi o meu pai? Ali estava a criança de 13 anos que se escondia por trás do hacker genial. Ali estava o menino que, apesar de toda a traição, ainda sentia dor pela perda da figura paterna. Martim, tu não perdeste o teu pai. O teu pai perdeu-se sozinho quando decidiu tornar-se um criminoso. Eu sei disso na cabeça, mas no coração. Ele suspirou. No coração ainda dói. Ainda tenho vontade de ligar para ele e contar sobre as coisas fixes que aprendi na escola ou mostrar um programa novo que fiz no computador. E isso é normal, amor. Pode sentir raiva do que ele fez e ainda assim sentir saudades da pessoa que ele era antes. Tu também sentes saudades dele? A pergunta apanhou-me de surpresa. Sentia saudades do Tiago, do homem que me tinha roubado e abandonado? Sinto saudades do filho que eu criei, do menino que brincava no quintal, que me ajudava na cozinha, que sonhava em ser herói quando crescesse. Engoli o nó na garganta. Mas não sinto saudades do criminoso em que ele se transformou. É isso. O Martim assentiu. É exatamente isso que sinto. Saudades do pai que me ensinou a mexer no primeiro computador, que via filmes comigo ao domingo, que prometeu que sempre ia cuidar da nossa família. A sua voz ficou mais firme, mas esse pai já não existe mais há muito tempo. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um a processar a complexidade dos sentimentos que estávamos a viver. Amor e raiva, saudade e desilusão, orgulho pelas conquistas do Martim e tristeza pela destruição da nossa família. Avó, posso contar-te uma coisa, claro amor. Quando comecei tudo isto, quando decidi hackear o computador do pai, eu achei que era só sobre recuperar o nosso dinheiro. O Martim olhou-me com os olhos a brilhar, mas tornou-se muito mais que isso. Tornou-se sobre proteger outras pessoas, sobre fazer justiça, sobre provar que, mesmo sendo criança, eu posso fazer a diferença no mundo. Naquele momento, abraçando o meu neto na cozinha da nossa casa, senti que, apesar de tudo o que tínhamos perdido, ainda tínhamos ganhado algo precioso, uma compreensão mais profunda um do outro, um respeito mútuo que ia além da relação tradicional avó-neto e a certeza de que juntos poderíamos enfrentar qualquer desafio. Na semana seguinte, a operação policial aconteceria. O Tiago e a Vanessa seriam presos. O nosso dinheiro seria oficialmente devolvido à justiça, seria feita. Mas naquele momento, abraçando o Martim, eu sabia que a verdadeira vitória já tinha acontecido. Não tínhamos apenas sobrevivido à traição, tínhamos nos tornado mais fortes, mais unidos e mais determinados a usar a nossa experiência para proteger outras pessoas. E tu, olhando para tudo o que aconteceu ainda, terias dúvidas sobre se as ações do Martim foram justificadas ou concordarias que às vezes a justiça precisa de vir de lugares inesperados, executada por pessoas improváveis usando métodos não convencionais. Na terça-feira seguinte, o Martim acordou com uma energia diferente. Não era mais aquela determinação fria dos últimos dias, nem a ansiedade nervosa que tinha dominado as nossas vidas desde a descoberta da traição. Era uma antecipação calma, como se ele soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Hoje é o dia, avó, disse ele durante o pequeno almoço, mexendo o leite com chocolate, com a mesma colher de cabo partido que usávamos há anos. Que dia há? Operação da Polícia Judiciária. Eles vão prender o Tiago e a Vanessa hoje de manhã. O coração disparou no meu peito. Depois de semanas a planear e a esperar por aquele momento, a realidade de que o meu filho seria preso ainda me apanhava de surpresa.
Como tens a certeza? Porque passei a madrugada a acompanhar as comunicações da operação. Eles vão agir às 10 da manhã em Faro e simultaneamente vão apreender os documentos e computadores no apartamento da Vanessa em Lisboa. O Martim falou com a naturalidade de quem estava a comentar a previsão do tempo. Vai ser rápido e coordenado. Olhei para o meu neto de 13 anos, que continuava a acompanhar uma operação policial como se fosse o programa de televisão favorito dele. E perguntei-me mais uma vez se tinha feito a coisa certa ao permitir que ele mergulhasse tão fundo naquele mundo. Não vais à escola hoje, prefiro ficar aqui contigo. Acho que quando a coisa acontecer vai ser melhor estarmos juntos. Quando a coisa acontecer. O Martim sabia que a prisão do pai seria um momento traumático para a nossa família, apesar de tudo o que o Tiago tinha feito. Era impressionante como aquele menino conseguia ser estratega implacável e criança sensível ao mesmo tempo. Passamos a manhã numa tensão silenciosa. O Martim ficava a alternar entre o computador e a sala, a verificar as atualizações da operação policial que ele tinha conseguido interceptar. Eu tentava manter as mãos ocupadas a arrumar a casa, a lavar a louça, passar a ferro, qualquer coisa que me distraísse do facto de que em algumas horas o meu filho seria algemado. Às 9h45, o Martim desceu as escadas a correr. Avó, eles estão a posicionar-se. A equipa chegou ao prédio em Faro. Como podes ver isso, consegui acesso às câmaras de segurança do condomínio onde eles estão. O Martim falou com orgulho técnico. Tem 4 viaturas discretas, 2 carros de investigadores e uma carrinha de apoio. Eles não têm como escapar. Não têm como escapar. A frase ecoou na minha mente com uma mistura de satisfação e tristeza. O Tiago tinha passado semanas a achar que se tinha safado, que tinha conseguido roubar a nossa família e fugir para uma nova vida. Nunca imaginaria que o próprio filho estava a documentar cada movimento dele a construir a prisão digital que agora se tornaria a prisão real. Às 10 horas em ponto, o telefone de casa tocou. O Martim e eu olhamo-nos. Era cedo demais para ser a polícia a confirmar a prisão. Era cedo demais para ser qualquer chamada normal. Alô, mãe, a voz do Tiago explodiu do telefone carregada de pânico e desespero. Mãe, precisas de me ajudar. Olhei para o Martim que veio a correr e fez o gesto para eu colocar no viva voz. Os seus olhos brilhavam com uma mistura de triunfo e curiosidade mórbida. O que está a acontecer, Tiago? A polícia judiciária está aqui. Eles têm mandado de prisão. Estão a arrombar a porta. Eu não sei o que fazer. A voz dele estava completamente descontrolada. Mãe, eles estão a dizer que é por burla, lavagem de dinheiro, associação criminosa. Associação criminosa. As acusações eram exatamente as que o Martim tinha previsto, com base nas evidências que tinha recolhido e fornecido às autoridades. Cada crime que o Tiago cometeu, cada golpe que aplicou, cada vítima que prejudicou estava a voltar para destruí-lo naquele momento. Mãe, ajuda-me. Eu não fiz nada. Foi tudo um mal-entendido. Mal-entendido. Ainda a mentir, ainda a tentar manipular mesmo com a polícia, a bater-lhe a porta. O Tiago realmente achava que poderia enganar toda a gente para sempre. Tiago, onde está a Vanessa, ela? Ela foi presa ontem em Lisboa. Disseram que ela me denunciou, que disse que eu era o mandante de tudo. A voz dele estava a quebrar de desespero. Mãe, ela traiu-me. Ela jogou toda a culpa em mim. Ela o denunciou. O Martim tinha planeado exatamente aquilo. Tinha plantado evidências que fariam o Tiago e a Vanessa acusarem-se mutuamente. E agora, no momento da prisão, a estratégia estava a funcionar perfeitamente. Eles realmente estavam a destruir-se um ao outro, exatamente como o meu neto tinha previsto. Mãe, eu preciso de um advogado. Preciso de dinheiro para a fiança. Podes ajudar-me? Dinheiro para a fiança. O Tiago estava a pedir-me para usar o dinheiro que ele próprio tinha roubado para pagar a defesa dele contra os crimes que ele tinha cometido contra mim. A ironia era tão absurda que quase deu vontade de rir. Com que dinheiro, Tiago, roubaste todas as minhas economias, lembras-te? Mãe, depois eu explico tudo. Agora eu preciso. A voz dele foi interrompida por gritos ao fundo. Eles estão a entrar. Mãe, ajuda-me. Foi quando ouvi uma voz grave e oficial.
Tiago Santos está preso em flagrante por burla qualificada, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Tenho direito a permanecer calado. Não mãe, a chamada morreu. O silêncio que se seguiu na nossa cozinha foi ensurdecedor. O Martim e eu ficamos parados a olhar para o telefone mudo a processar o que acabava de acontecer. O meu filho tinha sido preso ao vivo durante uma chamada telefônica, enquanto seu próprio filho de 13 anos assistia tudo calmamente da cozinha da nossa casa em Coimbra. Acabou, disse o Martim finalmente. Acabou, repeti, mas havia algo estranho na maneira como me sentia. Esperava sentir triunfo, vingança, satisfação pela justiça feita. Em vez disso, senti um vazio profundo, como se uma parte importante da minha vida tivesse simplesmente evaporado. Avó, estás bem? Olhei para o Martim e vi que, apesar de toda a frieza estratégica dos últimos dias, os seus olhos também estavam marejados. Ele também estava a processar o facto de que tinha perdido o pai de uma maneira definitiva e irreversível. Não sei, amor. É estranho. Por um lado, estou aliviada de que a justiça foi feita. Por outro lado, parei a tentar encontrar as palavras certas. Por outro lado, acabei de ouvir o meu filho a ser preso e não consegui ajudá-lo. Avó, ele não queria a tua ajuda quando decidiu roubar-nos. Eu sei. Na cabeça eu sei disso, mas no coração... No coração ainda é meu filho. O Martim veio até onde eu estava e abraçou-me. Eu entendo. Eu também estou a sentir isso. É como se o pai que eu conhecia tivesse morrido de verdade hoje. Morrido de verdade. Era exatamente isso. O Tiago que eu tinha criado, o pai que o Martim tinha admirado, tinha morrido no momento em que decidiu tornar-se um criminoso. O homem que acabara de ser preso era um estranho que por acaso partilhava o nosso ADN. Ficamos abraçados na cozinha. Duas pessoas que tinham perdido um ente querido mesmo estando vivo. Duas pessoas que tinham lutado por justiça e ganho, mas que agora descobriam que a vitória tinha um gosto amargo que não esperávamos. O telefone tocou de novo. Desta vez era um número oficial. Senhora Maria Helena Santos, sou eu. Aqui é o inspetor Roberto Silva, da Direção Nacional da Polícia Judiciária. Estou a ligar para informá-la de que o seu filho Tiago Santos foi preso há 1 hora em Faro em operação coordenada contra uma associação criminosa de burla que prejudicou dezenas de famílias. Operação coordenada Associação Criminosa de Burla. As palavras oficiais tornavam tudo real de uma maneira que a chamada desesperada do Tiago não tinha conseguido. Entendo, senhor. A investigação começou com base em denúncias anônimas muito detalhadas que recebemos há algumas semanas. Temos evidências robustas dos crimes cometidos pelo seu filho e pela companheira dele, Vanessa Torres. Denúncias anônimas muito detalhadas, as evidências que o Martim tinha recolhido e fornecido às autoridades. A senhora e o seu neto foram vítimas diretas desses crimes. Correto sim. Bem, temos uma boa notícia. Conseguimos localizar e bloquear grande parte dos valores roubados. A senhora deve recuperar aproximadamente 80% do valor total subtraído. 80%. Não era tudo, mas era mais do que eu esperava. Através dos canais oficiais, o Martim tinha conseguido recuperar 115 mil euros por conta própria. E agora, a polícia conseguiria reaver mais alguma quantia através da investigação oficial. E as outras famílias também serão ressarcidas proporcionalmente. Esta foi uma das maiores operações de recuperação de valores em casos de burla que já conduzimos. O inspetor pausou. A pessoa que fez as denúncias anônimas forneceu evidências tão organizadas e detalhadas que facilitou enormemente o nosso trabalho. Que tipo de evidências, conversas, documentos comprovativos de transferências, até mesmo dados sobre as identidades falsas criadas pela associação. Quem quer que tenha recolhido essas informações tinha conhecimento técnico muito avançado e acesso privilegiado aos sistemas usados pelos criminosos. Conhecimento técnico muito avançado, acesso privilegiado. O inspetor estava a descrever exatamente o trabalho que o Martim tinha feito, sem saber que estava a falar com a avó do responsável por toda a investigação. A senhora precisa de vir à direção nos próximos dias para prestar depoimento como vítima.
e para assinar os papéis de recuperação dos valores. Claro, estarei lá. E se a senhora souber de qualquer informação adicional sobre os crimes cometidos, qualquer detalhe que possa ajudar na investigação, por favor, entre em contato conosco. Se eu soubesse de qualquer informação adicional, eu estava a conviver com a pessoa que provavelmente sabia mais sobre os crimes do Tiago e da Vanessa do que a própria polícia judiciária. Pode deixar. Se descobrir alguma coisa, entro em contato. A chamada terminou e de novo ficamos em silêncio na cozinha. Mas desta vez, o silêncio era diferente. Não era o vazio da perda, era a quietude de quem tinha chegado ao final de uma jornada longa e difícil. Avó, posso dizer-te uma coisa, claro. Quando tudo começou, quando descobri que o pai nos tinha roubado, eu queria vingança, queria fazer. Lupagar queria destruir a vida dele do jeito que ele destruiu a nossa. E agora, sinto-me cansado, como se eu tivesse crescido anos em algumas semanas. O Martim suspirou. Consegui tudo o que queria. Recuperei o nosso dinheiro, protegi outras famílias, coloquei 2 criminosos na cadeia, mas não me sinto vitorioso, sinto-me triste. Triste era exatamente a palavra que eu estava à procura para descrever o que sentia. Não era tristeza pela prisão do Tiago. Ele merecia estar preso. Era tristeza pela perda da inocência, pela descoberta de que pessoas que amamos podem trair-nos de maneiras que nunca imaginávamos possíveis. Martim, achas que fizeste a coisa certa? Ele pensou por um longo momento antes de responder. Acho que fiz a única coisa possível. Se eu não tivesse agido, o Tiago e a Vanessa teriam continuado a destruir famílias. Outras crianças como eu teriam perdido o futuro universitário. Outros idosos como tu teriam sido roubados na velhice. Mas pagaste um preço por isso. Paguei, perdi a ingenuidade de achar que família sempre protege família. Aprendi coisas sobre tecnologia e crime que nenhuma criança de 13 anos deveria saber. E descobri que sou capaz de uma frieza que às vezes me assusta, a frieza que às vezes o assustava. Ali estava a reflexão mais madura que o meu neto tinha feito desde o início de toda esta história. Ele reconhecia que se tinha transformado no processo, que tinha ganhado habilidades e conhecimentos que vinham com um custo emocional. Mas também aprendi outras coisas, avó. Aprendi que sou mais forte do que imaginava. Aprendi que posso proteger as pessoas que amo. E aprendi que confias em mim mesmo quando eu faço coisas que poderiam ser questionáveis. Sempre vou confiar em ti, Martim. Mesmo quando não entendo completamente o que estás a fazer, sempre vou confiar no teu coração. E é por isso que quero continuar a usar estas habilidades para ajudar pessoas, não de maneira ilegal, não invadindo sistemas governamentais. Ele sorriu, mas criando ferramentas que protejam famílias vulneráveis de criminosos como o Tiago e a Vanessa. Ferramentas que protejam famílias vulneráveis. O Martim tinha transformado a pior experiência da nossa vida numa missão para a vida toda. Tinha encontrado um propósito que dava sentido ao sofrimento que passamos. Sabes o que me deixa mais orgulhosa em ti? O que não é o facto de teres conseguido hackear sistemas complicados ou recuperar o nosso dinheiro. É o facto de teres mantido a tua humanidade durante todo este processo. Segurei o rosto dele entre as minhas mãos. Poderias ter te transformado numa pessoa amarga e vingativa. Em vez disso, transformaste-te numa pessoa que quer proteger os outros. Os olhos do Martim encheram-se de lágrimas, e ele chorou pela segunda vez desde que descobrimos a traição do Tiago. Mas desta vez, não era choro de alívio ou reconhecimento, era choro de cura de alguém que estava finalmente a processar todo o trauma e transformação dos últimos dias. Avó, posso fazer-te uma pergunta, claro. Perdoas-me por ter feito coisas ilegais? Por ter mentido sobre onde estava a ir depois da escola, por ter crescido tão rápido que às vezes nem eu me reconheço. A pergunta partiu-me o coração. O meu neto de 13 anos estava a pedir perdão por se ter sacrificado para salvar a nossa família. Estava a desculpar-se por ter assumido responsabilidades que nenhuma criança deveria assumir. Martim, não tens nada a ser perdoado. Fizeste o que precisava de ser feito para proteger a nossa família quando todos os adultos da tua vida falharam contigo. Abracei-o com toda a força que tinha.
Se alguém aqui precisa de perdão, sou eu, por te ter colocado numa posição onde precisaste de fazer escolhas tão difíceis. Não me colocaste nessa posição, avó. O Tiago é que colocou e eu escolhi lutar em vez de simplesmente aceitar a derrota. Escolhi lutar. Essa frase resumia perfeitamente quem o Martim se tinha tornado. Uma pessoa que, quando confrontada com a injustiça, escolhia lutar. Uma pessoa que, quando via outros a sofrer, escolhia agir. Uma pessoa que, quando o mundo se mostrava cruel, escolhia ser melhor. Naquela tarde, fomos juntos à direção da Polícia Judiciária prestar depoimento. Vi o Martim a ser elogiado pelo inspetor pela colaboração anônima que tinha facilitado a investigação sem que ninguém suspeitasse que estavam a falar com o próprio autor das denúncias. Vi o meu neto sorrir educadamente quando perguntaram se ele tinha alguma informação adicional sobre os crimes do pai e responder que infelizmente não sabia de nada útil. A ironia da situação, uma criança de 13 anos a saber mais sobre crime cibernético que investigadores, era ao mesmo tempo hilariante e aterrorizante. Na semana seguinte, os jornais noticiaram a prisão do Tiago e da Vanessa como parte de uma sofisticada operação de combate à burla digital. Li a matéria para o Martim durante o pequeno almoço e percebi que ele ouvia com o orgulho discreto de quem tinha sido peça fundamental numa operação que estava a ser celebrada como exemplo de eficiência policial. Avó, há uma coisa que ainda não te contei. O que lembras-te que eu disse que tinha conseguido recuperar dinheiro para 5 famílias além da nossa Lembro Bem? Na verdade, foram 16 famílias. Consegui identificar e devolver pelo menos parte do dinheiro a todas as vítimas que o Tiago e a Vanessa roubaram. 16 famílias. O Martim tinha se tornado um Robin Hood digital, redistribuindo o dinheiro roubado a todas as vítimas, usando habilidades que criminosos adultos levam anos para desenvolver. Como reagiram, a maioria achou que foi erro do banco ou um milagre. Algumas desconfiaram que tinha algo estranho, mas não questionaram muito, porque era dinheiro que realmente lhes pertencia. O Martim sorriu. Uma senhora de Leiria até foi à igreja agradecer pelo que ela chamou de intervenção divina. Intervenção divina. Talvez não estivesse tão errada assim. Talvez o Martim realmente fosse uma espécie de instrumento de justiça divina, uma criança extraordinária colocada na nossa vida exatamente no momento em que precisávamos de alguém capaz de lutar contra criminosos usando as próprias armas das leis. E sobre o teu futuro, já pensaste no que queres estudar na Faculdade Ciência da Computação, com foco em segurança digital? O Martim falou sem hesitar. Quero trabalhar a criar sistemas que protejam pessoas vulneráveis de criminosos cibernéticos. Quero transformar em carreira o que comecei a fazer por necessidade. Por necessidade, o Martim tinha descoberto a sua vocação profissional através da pior experiência da nossa vida. Tinha encontrado seu propósito a tentar salvar a nossa família. Isso significa que vais continuar a ser o meu neto hacker, só se continuares a ser a minha avó cúmplice. Naquele momento, olhando para o Martim a sorrir na nossa cozinha, a mesma cozinha, onde descobrimos a traição do Tiago, onde planeamos a nossa vingança, onde choramos a nossa perda e celebramos a nossa vitória, eu soube que íamos ficar bem. Tínhamos perdido o Tiago, mas tínhamos ganho algo mais valioso, a certeza de que podíamos confiar um no outro, completamente de que éramos mais fortes juntos do que jamais seríamos separados, e de que a nossa família se tinha tornado algo diferente e melhor do que era antes. 6 meses depois, o Tiago foi condenado a 12 anos de prisão. A Vanessa apanhou 15 anos. O dinheiro foi completamente restituído às vítimas, e o Martim começou a desenvolver uma aplicação para ajudar idosos a identificarem golpes financeiros. Durante o julgamento, eu e o Martim fomos chamados para depor como vítimas. Foi a primeira vez que vi o Tiago desde o dia em que ele saiu de casa com aquela mala preta. Ele estava magro, com o cabelo cortado curto, a vestir o uniforme da prisão. Quando os nossos olhos se encontraram no tribunal, vi neles uma mistura de vergonha e ressentimento que me gelou o sangue. O Tiago tentou falar comigo durante o intervalo da audiência. Mãe, eu lamento muito. Eu não queria que as coisas chegassem a este ponto.
não querias a palavra saiu da minha boca mais fria do que eu pretendia. Tiago, tu planeaste tudo isto durante meses. Escolheste, roubar-nos escolheste, abandonar-nos escolheste, tornar-te um criminoso. Mas eu ia sempre devolver o dinheiro. Era temporário. Temporário. Mesmo depois de 6 meses na prisão à espera do julgamento, o Tiago ainda acreditava nas próprias mentiras. Ainda achava que havia uma versão da história onde ele não era o vilão. E o Martim abandonar o teu filho também era temporário. O Tiago olhou para onde o Martim estava sentado a conversar com um dos investigadores que tinha trabalhado no caso. O meu neto estava a explicar detalhes técnicos sobre lavagem de dinheiro digital com a perícia de um consultor profissional. Ele está bem. Está diferente, mas está bem. Está diferente porque teve de crescer da noite para o dia quando decidiste abandonar-nos. Respirei fundo a tentar controlar a raiva que ainda sentia. Está diferente porque descobriu que o pai dele é um criminoso e teve de assumir a responsabilidade de proteger a família. Mãe, eu sei que cometi erros, mas... Erros cortei-o antes que pudesse terminar. Tiago, tu não cometeste erros. Tu cometeste crimes contra mim, contra o teu filho, contra 16 outras famílias que confiaram em ti e na Vanessa. Ele baixou a cabeça e por um momento vi o menino que eu tinha criado arrependido depois de fazer alguma travessura. Mas aí lembrei-me de todas as famílias destruídas, de todos os idosos roubados, de todas as crianças que perderam o futuro universitário por causa dos crimes que ele tinha cometido. Eu não te perdoo, Tiago, e o Martim também não. Escolheste ser um criminoso em vez de ser nosso filho e pai. Agora tens de viver com as consequências dessa escolha. Foi a última conversa que tivemos. O Tiago tentou escrever-me algumas cartas da prisão, mas devolvi todas sem abrir. O Martim queimou as cartas que chegaram endereçadas a ele. Alguns diriam que estávamos a ser cruéis, que família deveria perdoar sempre, mas família de verdade não rouba, não abandona, não destrói os próprios entes queridos para benefício pessoal. Às vezes, quando estou a organizar os papéis da restituição, ou a ler sobre a condenação dos criminosos nos jornais, pergunto-me se fiz a coisa certa ao permitir que uma criança de 13 anos se transformasse num justiceiro digital, se foi correto deixar o meu neto abrir mão da infância para salvar a nossa família. Mas então olho para o Martim a programar na sua secretária, a trabalhar em projetos que vão proteger centenas de famílias de passarem pelo que passamos, e tenho a certeza de que ele encontrou exatamente o caminho que estava destinado a seguir. A aplicação que ele desenvolveu, Proteção Digital Família, já foi descarregada por mais de 50 mil pessoas. Ele criou um sistema que analisa mensagens suspeitas, identifica tentativas de golpes e ensina idosos a reconhecerem criminosos disfarçados de consultores financeiros. É como se ele tivesse transformado a nossa tragédia pessoal numa ferramenta de proteção para o mundo inteiro. A vó viste que a aplicação foi destaque no jornal Hoje Vi Sim. Estou muito orgulhosa. E sabes que mais recebi um e-mail de uma senhora de Braga. Ela disse que a aplicação impediu que ela caísse num golpe idêntico ao que o Tiago e a Vanessa aplicaram em nós. Uma senhora de Braga. Mais uma família protegida pelo trabalho do Martim, mais uma tragédia evitada. Mais uma prova de que a nossa luta tinha valido a pena. Isso significa que salvamos pelo menos uma família de passar pelo que passamos. Na verdade, pelo relatório que a aplicação gera, já salvamos 37 famílias só no último mês. 37 famílias no mês. Se o Martim não tivesse tomado a decisão de se tornar um hacker justiceiro, se eu não tivesse apoiado essa decisão, quantas dessas famílias teriam sido destruídas por criminosos como o Tiago e a Vanessa? O Tiago escolheu ser um criminoso. O Martim escolheu ser um protetor. Eu escolhi apoiar o meu neto em vez de chorar pelo filho que perdi. E tu, depois de tudo o que aconteceu, ainda achas que uma criança de 13 anos não deveria ter o poder de destruir criminosos adultos? Ou concordas que quando os adultos falham em proteger as suas famílias, às vezes a justiça precisa de vir de lugares inesperados, executada por pessoas improváveis,
usando métodos que nunca imaginaríamos possíveis. A história da avó que criou um hacker justiceiro não termina aqui. Ela continua todos os dias, toda vez que o Martim usa suas habilidades para proteger pessoas vulneráveis, toda vez que impedimos que uma família passe pelo que passamos, toda vez que escolhemos lutar em vez de aceitar a injustiça. Porque no final das contas esta nunca foi só a história de uma traição familiar ou de uma vingança digital. Foi a história de como duas pessoas comuns descobriram que tinham o poder de fazer a diferença no mundo e escolheram usar esse poder para proteger quem mais precisava. E essa história continua a ser escrita todos os dias na nossa casa, em Coimbra, onde uma avó de 67 anos e o seu neto hacker de 13 anos provam que família de verdade é aquela que luta junta contra a injustiça. Não importa de onde ela venha, obrigada por chegar até ao fim. Se esta história te tocou de alguma forma, se te fez questionar o que farias para proteger a tua família, se te inspirou a lutar contra a injustiça onde quer que a encontres, então a nossa missão foi cumprida. Porque no final, todos nós temos um pouco de hacker justiceiro dentro de nós, à espera da oportunidade certa para fazer a diferença no mundo. E aí, pessoal, de onde vocês estão nos acompanhando? Deixem aqui nos comentários a cidade ou o país de vocês, adoro saber até onde nossa mensagem chega. O que vocês acharam da história de hoje? Ela mexeu com vocês de alguma forma? A opinião de cada um é muito importante para mim. Acima de tudo, eu desejo que todos vocês estejam bem com o coração em paz e em segurança, onde quer que estejam. E por falar em histórias, se você também tem uma experiência interessante, emocionante ou que mereça ser contada, por favor compartilhe com a gente. Este espaço é nosso e eu adoraria ouvir o que vocês têm para dizer.